Olá, olá doutora, tudo bem? O pessoal tá chegando. Já vou convidar a doutora. Oi, Daiane, tudo bem? Boa noite, boa noite. Olá, Olá, doutora, tudo tudo bem? bem? Tudo, Tudo boa já. noite. Boa Boa noite, noite. Vanessa. Você Boa consegue me noite, ver? doutora. Não tô te vendo, só tô te ouvindo. Deixa eu ver. Tá ok, Estranho, eu não tô vendo aqui também. Vamos tentar de novo. tá certo. Só um momento, pessoal. Boa noite a todos. Só um momento que a doutora Fernanda vai entrar novamente. Oi, Natália, tudo bem? Oi, Vi. Oi, Rafael. Boa noite. Vamos tentar novamente. A doutora Fernanda entrou. Conseguiu, doutora? Eu ainda Consegui estou só te entrar? ouvindo. Só me ouvindo? Vamos ver o que Só está ouvindo. acontecendo no vídeo. Tá Deixa eu ativado. só perguntar. Alguém está conseguindo ver a doutora Fernanda? Deixa eu ver se alguém responde aqui. Ok. A doutora está me vendo. Boa noite, tô te vendo. Ah, Boa legal. noite, boa noite. Vamos lá. Rafael, tá vendo a doutora também? Doutora Fernanda? Ou só eu? Não estão vendo. Não estão vendo, doutora. Vamos Vamos tentar tentar novamente. solucionar. Tá certo. Vamos cancelar aqui, aí eu volto a colocar a doutora aqui. Estão vendo a mim? Só eu? Só um momento que a doutora Fernanda vai entrar novamente. Oi, Lucas. Oi, Mary. Boa noite. Vou colocá-la novamente. Está conectando, pessoal. Só um momentinho que está conectando. Ainda não. Só mais um momento. Eu acho que a conexão da doutora Fernanda tá com um pouquinho ruim, tá bom? Obrigada, pessoal, por estarem aqui essa noite. Já já a gente vai começar. Tem muita coisa interessante que a doutora Fernanda vai esclarecer para, principalmente para nós mulheres. E obrigada também aos homens que estão presentes. Vamos aguardar mais um momento. Vamos lá, incluir a doutora de novo aqui.
Agora entrei novamente, mas não tem o vídeo, né? Nossa, não tá aparecendo, doutora. Que coisa, né? Engraçado. E É eu a faço live, não. conexão. É a conexão? Pode ser a conexão. Estamos te ouvindo perfeitamente, Perfeito. Se você quiser seguir dessa né? forma, por enquanto. Ai, que pena, não, Engraçado. doutora, tem que aparecer. Vamos lá. A gente vai tentar de novo. Vamos tentar novamente. Aqui agora vai. Vou sair. Tá bom, doutora. Só um momentinho, problemas técnicos aqui, gente. Tá só aparecendo a voz da doutora, ela não consegue aparecer. Deve ser a conexão mesmo. Deixa a doutora entrar novamente que a gente volta. Pessoal, enquanto isso, vou pedir um favor para vocês. Para aumentar a nossa audiência, porque essa live é tão legal, eu quero que vocês possam ir nesse aviãozinho aqui embaixo e direcionem para umas 10 pessoas do seu Instagram, para que assistam, 10 mulheres do seu Instagram, para que assistam essa live, que vai ser super interessante. Conectamos de novo, mas ainda não consigo ver a Novamente. doutora. Meu Oh, Deus. meu Deus! O que tá acontecendo, Vanessa? Tá Pois tudo é. ativado aqui. Outro dia aconteceu também com outro médico com quem eu fiz. Demorou, De demorou, não mas ele conseguiu aparecer. entrar. Isso, Certo. A gente isso. vai tentando então. Tá bom, vamos tentar mais uma vez. Se a doutora quiser também, a gente pode continuar falando, mas eu gostaria muito que a Poder. doutora aparecesse. Também, também. Acho que fica mais prático, né? Fica mais fácil do que Sim. só o áudio. Vamos tentar mais uma vez. Tá bom, vamos Tá lá. bom? Só mais um momento, pessoal. A gente vai tentar novamente. Oi, Vinícius. Tudo bem? Oi, mãe. Oi, Rinaldo. Oi, Bia. Boa noite. Só um momentinho, que a doutora vai entrar novamente. O que vocês quiserem perguntar também, fiquem à vontade, tirem todas as suas dúvidas. Vamos ver, a doutora já aparece por aqui e eu adiciono. Ela acabou de entrar. Só um momentinho que agora foi o meu que travou. Agora vai. Agora sim, Ah, Vanessa. agora sim. Deu certinho. Certinho. Olha só, doutora, nem combinamos, estamos de verde hoje. Agora eu não escuto Olha, áudio. não tá ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, doutora? Doutora Fernanda? Lá. Oi, tá me ouvindo? Agora sim, tô trocando o celular. Ah, bacana. Troquei de celular, peguei um celular. Sim, Agora sim. foi, Vanessa. Às vezes a Eu vou... conexão fica terrível, né? E todo mundo usando internet nessa quarentena, aí fica E péssimo. fica difícil. Mas eu nunca presenciei, assim, não aparecer só o áudio, mas estamos aqui. Agora tá tudo certo. Ai, que bom. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Eu falei, a doutora não ouviu antes, mas hoje nem combinamos, estamos de verde. É verdade. Olha só, né?
Então, seja muito Perfeito. bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui conosco hoje. Muito obrigada Prazer é pelo meu. aceite para fazer essa live, tá bom? Eu que agradeço o convite. E é um E, tema gostoso, né? Falar de saúde feminina sempre é muito legal, né? com certeza, doutora. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Cedrone, sou farmacêutica. E hoje eu estou aqui com a doutora Fernanda Torras, que é médica, ginecologista, especialista em ginecologia e obstetrícia e mastologista também, né, doutora? Pela, Sim, pela Santa Casa de São Paulo. isso. Fiz minhas residências na Santa Casa de São Paulo e tenho os títulos de especialista em gineco, obstetrícia e mastologia também. Eu abordo Mastologia. esses dois temas. Bacana. E hoje nosso bate-papo será sobre saúde da mulher na quarentena. Doutora, sabemos que a jornada da mulher ela já é muito sobrecarregada, né? Há muito tempo. Só que nessa quarentena, eu acho que isso ficou muito mais intenso, né? Porque tem muita mulher em casa, né? Que continua trabalhando, só que continua sendo mãe, esposa, dona de casa, profissional, muitas em home office, outras saindo de casa, como nós duas, né, que somos da área da saúde, Exato, continuamos saindo de casa, com o marido em casa, as crianças sem escola. exato. Então, eu O acho que homeschooling, né? exatamente. O E o novo estresse, processo educacional. exatamente. Na verdade, nós viramos professoras também, né, nesse período. Porque eu acho que as crianças, né, principalmente quem tem criança abaixo de 11 anos, eu acho que demanda muito mais tempo para você explicar e Muito. acompanhar, né? A doutora também tem filho pequeno, né? Tenho. E É muita responsabilidade, nem sempre a gente está disponível. Esse que é o problema, né? Como que a gente vai exatamente. ficar disponível no meio do home office, da nossa rotina? Realmente é Uhum, meio unânime, né? Tá todo mundo estressado, tá todo sim. mundo ansioso pelo momento atual. E a mulher Uhum, sofre bastante. Como eu sempre falo, a mulher sempre é muito psicológica, né? Ela precisa ter um bem-estar psicológico para o corpo dela estar em controle, para o corpo dela estar num funcionamento adequado. sim. E com todas essas atividades, esse acúmulo de funções, né? É realmente a autocobrança, eu acho que acaba nos abalando muito mais, né? Principalmente, eu acho que em Sim, relação aos filhos. Eu acho que a autocobrança, ela acaba tendo um peso maior, né? Então, aí vem o estresse mesmo, a irritabilidade, a gente não tem paciência com nada, né? E exato. todo esse prejuízo emocional, né, dessa saúde mental, acaba interferindo em todo o organismo da mulher, né, em todas as funções dela. Então, agora a gente vai falar de um assunto, acho que tem muito a ver com isso, que são as alterações no ciclo menstrual. Tem muita mulher reclamando ou de atraso na menstruação, ou de aumento de fluxo, né? E isso, assim, tem preocupado bastante essas mulheres. Explica um pouco pra gente, doutora, o porquê que isso acontece nesse período. Isso acontece naquela mulher que não usa método contraceptivo, né? Que usa preservativo como método contraceptivo, que usa os DIUs, que tem um ciclo espontâneo e ela tem a menstruação regular. A gente já está no terceiro mês de quarentena, né? De isolamento Sim, social, desse estresse que a gente já pode falar que está cronificando. Isso acontece porque o hormônio do estresse, ele é liberado no hipotálamo e ele vai reduzir um hormônio que chama GNRH, que é o responsável por desencadear a cascata hormonal que leva à ovulação. sim. Então, se eu tenho um prejuízo paralelo, né, no hipotálamo da liberação desse hormônio, eu posso ter anovulação. De repente, eu deixo de ovular e, portanto, eu não vou ter a menstruação de acordo com o esperado, naquela data esperada. Ou antecipação, ou ciclos totalmente irregulares. Isso pode alterar o fluxo menstrual também. A gente sabe que os ciclos anovulatórios, onde não houve uma ovulação, eles podem ter fluxo aumentado. Pode Aham. acontecer menstruação num período irregular e o fluxo aumentado também. Ah, entendi. E o que que a gente pode fazer, né, doutora, para esse fluxo voltar a agir normalmente, né?
A gente pode lançar meios de controlar esse estresse. Talvez com o aumento das endorfinas. A gente estava falando outro dia com uma nutróloga, ela falou que realmente não existe um alimento milagroso, nem sempre o controle do estresse é possível, porque a gente continua nessa situação, né, Vanessa? A gente Sim. continua em casa, fazendo o mesmo home office, como que a gente vai controlar? Essa Na medida alteração do na possível, rotina, né? E eu acho que e vai continuar. isso influencia até na alimentação, inclusive, porque a gente acaba Completamente. comendo mais, né, com essa ansiedade toda, e não são alimentos os mais saudáveis, né, doutora? Não são. A gente vai acabar recorrendo à alimentação, ao excesso de carboidrato. Em Exatamente. contrapartida, a gente tem pouca movimentação diária, nosso metabolismo está alterado. Então, a gente tem que lançar mão do que a gente pode fazer para ajudar. A atividade física é muito orientada e muito bem-vinda. Quando a gente tem essa endorfina, essa sensação de bem-estar, é muito possível de estar controlando esse pico de estresse. Tentar introduzir, na medida do possível, uma alimentação saudável em casa, sem exageros. Isso facilita também no controle do estresse. Não abusar de cafeína, não trocar horário de sono, que é muito frequente, né? Sim. Agora vai dormir 3 da manhã, fica acordada e de repente acorda tarde também. Teve as 8 horas diárias de sono, mas você alterou sua rotina e o teu corpo está reconhecendo isso como algo esquisito. Ah, com certeza, doutora. Perguntaram aqui, a Edna perguntou se pode fazer perguntas. Pode fazer, pessoal. Pode fazer, a gente vai Tirem vendo. suas dúvidas, né? Que a doutora Fernanda é excelente, é top nisso, tá bom? Nesses assuntos. E tem outra questão que acontece muito com as mulheres, é uma questão muito frequente, que são os corrimentos, né, doutora? Agora as pessoas estão em casa, talvez não com um acesso tão facilitado a um médico, né, ao seu ginecologista. Alguns médicos estão atendendo somente online, né, pela teleconsulta, outros até no presencial em alguns casos de urgência, né? E então, como que a gente pode reconhecer se esse corrimento que aparece, se ele é normal, né, ou patológico? Na verdade, as usuárias de pílulas, por exemplo, as mulheres que usam pílulas constantemente, elas costumam ter um corrimento constante. E ela conhece esse corrimento. Tudo além disso vai fazer ela ficar em alerta. E a mulher que ovula espontaneamente, ela também tem um ciclo, né, que ela pode perceber na calcinha, que a secreção altera de acordo com o dia do ciclo menstrual. Passou disso, Vanessa, e veio associado a sintomatologia que a gente fala, coceira, ardência, alteração do odor do corrimento, isso é preocupante, isso é patológico. Ele já é patológico porque a rotina, a mudança de rotina e mudança de alimentação por si só não justificam a alteração do fluxo vaginal. Sim. Podem ser a causa da alteração do fluxo. E tudo que vier associado a sintomas, a gente pode falar que é patológico. Entendi. E no caso da candidíase, tem mulher que tem candidíase de repetição a vida inteira, né? E eu acredito que também neste período, até com menor movimentação, muita gente que não tinha o hábito de ficar tanto tempo sentada, trabalhando no home office, fica muito tempo sentada. E também o fator estresse, né? Como você identificar a candidíase, nesse caso, né? E o que tem a ver esse estresse versus a imunidade e a candidíase, doutora? Ótimo. A candidíase é um corrimento causado por fungo da classe Cândida, geralmente a Candida albicans, que é um fungo que vive na nossa vagina, em situações normais. Mas ele vive num limiar, em classes baixas de fungo, tá? A gente tem fungo sempre em pequena quantidade, excesso de lactobacilos que não deixam esse fungo fazer a festa, que a gente fala, fazer corrimentos. Então, a candidíase, ela vai se manifestar, como que você pode notar? É um corrimento esbranquiçado, geralmente, levemente amarelado em alguns casos. Ele parece nata, coalhada, que a gente fala. Ele vem em grumos na calcinha. E, geralmente, quando for uma candidíase oportunista mesmo, quando houve um descontrole da flora, a mulher vai notar irritabilidade, coceira,
ardência e inchaço da vulva. É muito frequente, às vezes nem ter o corrimento, mas está irritada, a vulva fica inchada, avermelhada, são sintomas da candidíase. E é um desconforto muito grande, né? Muito grande. Isso faz procurar ajuda, com certeza. Em poucos casos, a gente consegue dar conta dessa infecção, né? Desse excesso de cândida. Mas isso leva tempo. E até lá, o desconforto faz ela procurar o ginecologista, sem dúvida. Sim. O estresse. O estresse é um componente que afeta a nossa flora vaginal, tá? Por meio de redução da imunidade celular. Além dos lactobacilos em abundância, eu dependo da minha imunidade de célula a célula para deixar essa flora de fungos bem baixinha, no lugar dela. Que é o tripé do triângulo que a gente fala, né? É um triângulo, sim, ele fica na base da pirâmide. Se eu não tenho estresse celular, de célula a célula, para combater essa flora de fungos, é muito frequente que essa flora vai se multiplicar e vai me trazer uma infecção oportunista. Entendi. Além da mudança alimentar, o excesso de carboidratos, o excesso de açúcar, são substratos também para esse fungo vaginal. Sim, quanto mais açúcar se come, né, doutora, mais carboidrato. Mais carboidrato, é o substrato para o fungo. Exatamente. E por falar em imunidade, também costumam, quando a imunidade acaba caindo, né, entrando em baixa, o herpes também acaba aparecendo, né, com maior frequência. Isso. O herpes é um vírus que fica alojado nos nervos, né? A maior parte de infecção por herpes é do herpes simples, tipo 1 e 2, que pode causar infecções labiais e genitais. O herpes simples com um herpes genital. A gente não cura, né, dessa infecção crônica. Ele fica alojado ali no seu nervo e quietinho. Fica latente, né? Fica latente. E depende da minha imunidade, da minha saúde, para combater a manifestação do herpes. Então, qualquer queda de imunidade celular, qualquer queda de imunidade que começa no psicológico e vai afetar meu organismo, faz esse herpes manifestar alterações e você pode ter quadro, inclusive, de herpes recorrente. Eu tenho pacientes que, num estresse crônico, elas têm 5 episódios por ano. E a gente já pode falar em herpes recorrente a partir disso. É muita coisa, né? E é muito incômodo. E nesses casos, principalmente do fungo, né, da candidíase, existe algum método de prevenção além da alimentação, doutora? Se a gente pensar além da alimentação, né? Então eu vou tirar o substrato para o fungo. A gente não vai controlar o estresse, porque se a gente conseguisse fazer isso, estaria todo mundo, né, seria no meio ótimo. Maravilhoso. Seria ótimo. Como a gente não controla a causa, a gente vai tentar controlar os sintomas, né? A começar pela alimentação, tirar os carboidratos, hidrato de carbono, açúcar, que é o substrato. E eu vou pensar que a candidíase ela vai se manifestar sempre que eu trago o pH da minha vagina para acidez. Tá? A candidíase gosta de pH ácido. Então a gente pode lançar mão de medicações naturais, de maneiras naturais de controlar a partir das primeiras manifestações, para não precisar tratar com antifúngico e com medicações toda vez. Entendi. Um dos métodos é o banho de assento com bicarbonato, ou os óvulos vaginais de bicarbonato de sódio, porque a partir do momento que eu faço isso, eu alcalinizo o pH. Eu trago aquele pH vaginal para alcalino e eu consigo controlar a flora antes de entrar com antifúngico. Ah, que bacana, que bacana. Tá? O tipo de calcinha também influencia, doutora? O tipo de tecido? Influencia. A gente gosta da calcinha de algodão porque o algodão, ele é hipoalergênico, o algodão não esquenta, não faz abafar a região. Quando a gente usa a calcinha sintética, é muito frequente o aquecimento local. Às vezes o tecido é alergênico, que piora esse quadro. E sempre deixar a vulva, a vagina, o mais arejado possível. Evitar calças apertadas, já que você está o dia todo sentada em home office. Tenta usar um vestido.
né? Sim. Você deixa, não precisa usar uma calça jeans para ficar em casa, porque você já não caminha como antes, você já não tem aquela frequência de levantar da cadeira, você mudou tua rotina, né? Vamos tentar deixar o menos abafado possível. A gente fala que a Cândida gosta de lugares quentes, úmidos e açucarados. Uhum. Açucarados. Vamos controlar isso. Açucarados. É verdade. É verdade. E, doutora, falando de imunidade, né? O uso de probióticos é muito frequente para equilibrar essa flora intestinal, para que não apareçam outras doenças, tanto infecções bacterianas e controlar a imunidade, ou fúngicas, e controlar a imunidade, né? Conta pra gente do papel desses probióticos, principalmente na saúde da mulher. Os probióticos, quando bem indicados, eles são muito bons, né? Uhum. A começar pela flora vaginal, que a gente está falando, né, Vanessa? Se a gente pensa que 90% da flora saudável é constituída de lactobacilos, se eu fizer uma suplementação com esses lactobacilos do bem, a gente consegue manter essa saúde da flora vaginal. Uhum. Então, a partir dos probióticos, quando bem utilizados, a gente evita a candidíase, a gente evita as vaginoses bacterianas, tá? Assim como a cândida na vagina, a gente tem as bactérias, sempre num limiar baixinho. E se eu tenho lactobacilos em abundância que estão presentes no probiótico, eu controlo essa flora vaginal e deixo saudável. E outros benefícios intestinais, de flora intestinal, para quem tem intestino preso, às vezes a gente lança a mão dos lactobacilos para regular a flora. Existem estudos que falam que a gente controla a rinite com o uso de lactobacilos, de probióticos, entre outros benefícios. Então é muito bem-vindo para a saúde da mulher. Uhum. Por falar em constipação, doutora, por que a mulher é tão mais constipada do que o homem? Isso pode ser uma variação hormonal, né? A progesterona, ela altera o hábito intestinal. A mulher depende muito de hidratação para hábito intestinal, mas geralmente é pelo ciclo menstrual mesmo, tá? Uhum. A progesterona, ela altera o hábito intestinal. Portanto, é muito frequente em gestante ter o intestino preso. A gente tem que entrar com reguladores de intestino, porque a progesterona deixa essa gestante ficar sem evacuar por 3, 4 dias, muitas vezes. Isso se agrava por parte hormonal da mulher mesmo. Entendi. O homem já não tem tanta oscilação, né? É verdade. Geralmente, essa flora é muito mais fácil. Tá certo. Teve uma pergunta aqui da Edna. Edna, ela perguntou sobre a menopausa, né, da queda de cabelo. A gente já vai entrar daqui a pouco nesse assunto de menopausa, a doutora vai esclarecer todas as dúvidas. A Patrícia perguntou aqui, doutora, se quem tem laqueadura, quem fez laqueadura, tem uma dificuldade maior para perder peso. Isso pode ter, isso assim, perder peso, massa gordurosa com laqueadura, não existe nenhum estudo que comprove, tá, Vanessa? Uhum. O que a gente tem na laqueadura é que ela pode alterar o ciclo menstrual, ela pode até abreviar o tempo da menacme, que é o tempo menstrual, e trazer uma menopausa um pouquinho mais precoce. E lógico, a mulher que entra na menopausa, ela vai ter o metabolismo basal reduzido e maior facilidade em ganhar peso, tá? Mas a gente não associa a laqueadura em si com um ganho de peso. A não ser que esteja relacionado com oscilações hormonais, por conta da laqueadura. Isso pode acontecer. Uhum, entendi. E doutora, a Bia perguntou aqui também, se tomar o anticoncepcional sem ter aquela pausa dos 7 dias, prejudica o organismo? Sem ter o uso contínuo das pílulas, né? Existem pílulas sem parar. Não prejudica. O que acontece na pausa é que a gente dá um tempo para aquele endométrio, que é a camadinha de dentro do útero, que proliferou com os hormônios, descamar todo mês. Uhum. Seria um parâmetro para a mulher saber quando que é a pausa, que ela não engravidou e tudo mais. Mas para o organismo, você emendar a pílula, você só não vai menstruar porque você manteve aquela dose hormonal constante dentro do seu útero, tá? Uhum. Se eu não produzo vaso sanguíneo para descamar, eu não descamo. A partir do momento que eu tirar essa pílula futuramente, meu corpo volta à normalidade, não é problema. Ah, que bacana. Agora uma dúvida minha, doutora, sobre o Mirena, os DIUs, né?
o Mirena. Eu uso Certo, Mirena há muitos anos. E eu acho que certo, há uns quase, vamos lá, quase 8 anos, quase a idade do meu filho, né? Eu troquei, né, certo. nesse intervalo. E muitas mulheres têm essa dúvida, porque acabam optando pelo Mirena por facilitar muito a vida da mulher. Muitas mulheres não menstruam, né? Tem algumas que ainda têm alguns Sim, escapes, né? sim. E essa falta da menstruação, ela prejudica de alguma forma o organismo? De forma alguma. É a mesma. Eu estou segurando o celular, tá, Vanessa? Ah, Porque fica a gente teve tranquila. aquele improviso inicial, tá? Da Não, sem mesma problema. forma que as pílulas fazem, depende de como o meu endométrio, que é essa camada que descama, está recebendo as informações. Se eu não Certo. tenho Mirena, ele vai receber a informação do estrogênio, que deixa esses vasos proliferados, e depois Uhum. vem a progesterona para descamação. Se você tem só progesterona constantemente nesse útero, você não está proliferando esse endométrio para descamar. Portanto, ele fica em pausa. A gente fala que deixa esse endométrio carequinha durante um uso. O uso, que é um efeito colateral do Mirena muito bom para as mulheres, né? Às vezes, Uhum. ficar sem menstruar para a mulher é bom. Você Sim. economiza hemoglobina, você não tem aquele processo inflamatório da menstruação. Para o organismo, isso não é problema nenhum. Ao tirar o Mirena, o teu corpo volta à normalidade, tá? Não Ah, existe que pausa bacana. definitiva do útero, não existe sequela do órgão reprodutor por conta do uso prolongado de uma progesterona contínua como a do Mirena. Uhum. E eu acho muito bacana. É lógico que tem suas contraindicações para alguns tipos de paciente, né? Mas Sim, é para pessoas que têm um fluxo muito intenso, ou de muitos dias, ou sofrem com uma TPM muito intensa também, eu acho que o Mirena é uma opção bacana, né, doutora? é bacana. É bacana. A gente consegue economizar esses fluxos. Às vezes a mulher fica tão cansada no fluxo menstrual, predispõe a mulher a anemias, que a gente tem que bloquear em paralelo à anticoncepção, né? Aham. Para a TPM, Vanessa, se a TPM está relacionada com cólica, com inflamação pela menstruação, ele vai ajudar também. O que a gente não pode prometer com o Mirena é que ele vai solucionar uma TPM psicológica. Aquela mulher que Entendi. chora, que fica irritada, porque ele não bloqueia o ovário em todo mundo, né? Aham. Mas se a sua TPM é aquela dor na coluna, aquela dor no baixo ventre, aquela sensação de cansaço extremo Sim. durante o ciclo menstrual, resolveu o teu problema. Nossa, mudou a minha vida. Muito Eu falo bem-vindo. que é a melhor. E eu não tive nenhum efeito colateral, não engordei, não tive Não nenhum teve problema mesmo. acne, nada. Não. Quando a gente estratifica quem merece usar mesmo, né? Quem pode usar o DIU sem ter prováveis efeitos colaterais, a adaptação é maravilhosa. Ah, que Você bacana. consegue aliar muita coisa à anticoncepção somente, né? Aham. E doutora, a Socorro perguntou aqui se quem retirou o útero também tem uma dificuldade para emagrecer. Depende o quanto a gente alterou a vascularização dos ovários, tá? Tem as retiradas do útero que deixam os ovários íntegros, mas a gente pode alterar a vascularização ovariana, alterar os fluxos menstruais, trazer uma menopausa mais precoce. E se ocorrer alguma oscilação hormonal, alguma falência ovariana, poderia alterar o metabolismo basal e trazer ganho de peso. Agora, o fato de tirar o útero em si não está relacionado com ganho de peso. Não existe nada que Não está. comprove, tá? Entendi. Não está. E a Ana Bernardo perguntou aqui também se após retirar a retirada do útero é normal ter sangramento. Não é normal. Você tirou o útero, que é o órgão que sangra, né? Não é Uhum. normal ter sangramento. Existem algumas manifestações logo depois da cirurgia, que pode ser um hematominha ali no fundo da vagina, porque a gente tem a vagina interligada com o útero. Quando eu tiro o útero, eu tenho que suturar a vagina, que a gente chama de cúpula vaginal, e por alguns meses pode ter um sangramento ou outra por conta da cicatrização, Ah, tá? entendi. Mas constante, depois de anos de tirar o útero, merece uma reavaliação. A gente tem que ver de onde que está sangrando, né? Aham. Que Tá não é do certo. útero. Uhum. E a Beatriz perguntou aqui também, doutora, para aquela menina que toma a pílula normalmente, né? E de repente ela toma
tem alguma escapada na relação sexual e ela fica preocupada e toma a pílula do dia seguinte. Isso traz algum prejuízo para o organismo? Isso traz prejuízo. Primeiro que você pode até alterar a eficácia da tua pílula. Se você está usando a pílula certinho, você pode ter relação durante a cartela, nas pausas, que você não vai engravidar. Entrar com a pílula do dia seguinte na sequência faz uma bagunça hormonal, além de ser uma bomba de progesterona muito intensa para o teu corpo. Não tem necessidade. Não tem. A gente lança a mão da pílula do dia seguinte quando houve falha no método contraceptivo, se teve muito esquecimento, né? Ou quando você está sem o método e não quer engravidar daquela relação, você pode eventualmente usar a pílula do dia seguinte, mas não precisa, tá? Entendi. Não precisa. Se usou certinho, tá protegida. Tá certo. A Kelly perguntou aqui também, doutora, qual é o melhor tipo de anticoncepcional? Depende, né, doutora? Depende da mulher. Depende. Hoje a gente tem uma gama imensa de pílulas, de contraceptivos de longo prazo, a gente tem o implante hormonal, mas depende da mulher. Depende. Se eu tenho uma síndrome de ovário policístico, eu vou prescrever para contracepção e aliar os benefícios um tipo de pílula. Se a paciente não tem nada, não quer menstruar, outro tipo de contraceptivo. Se ela gosta de menstruar, outra gama vou usar de contraceptivo. Depende da mulher, depende do que ela tem de diagnóstico e o que ela pretende de efeitos paralelos dessa contracepção. Entendi. No caso do Mirena, doutora, quando ele é contraindicado? O Mirena é contraindicado nas pacientes com câncer de mama ativo, tá? Mesmo a paciente que tratou o câncer de mama e ainda está bloqueando o hormônio, a gente não aconselha. Apesar de ser um dispositivo que libera hormônio somente dentro do útero, a gente tem que pensar que não é uma máquina, né? Entendi. A gente não consegue regular desde o comecinho o quanto vai ser liberado. E a gente sabe que durante os 6 primeiros meses, principalmente, alguma absorção desse levonorgestrel, que é a progesterona, a gente tem. Então, para câncer de mama ativo ou em tratamento precoce, a gente não aconselha. Para quem tem lesões de colo de útero, que precise de vigilância, às vezes a gente está tratando um HPV, uma lesão pré-maligna, a gente não vai passar DIU até que isso normalize, tá? Até que não tenha o risco de evoluir aquela lesão. Pacientes com tendência à doença inflamatória, corrimentos de repetição, a gente tem que reavaliar. E pacientes que têm acne ativa, síndrome de ovário policístico, né? Que traz perda de cabelo, acne. A gente sabe que a gente pode intensificar esses sintomas mesmo com esse dispositivo lá dentro do útero somente. Porque há alguma absorção no começo. Sim. A maior ação dele acaba sendo local, né, doutora? Mas não tem depois como não cair mês. Isso, não tem como não sair na corrente sanguínea, né? Então, durante 6 meses, a gente tem que esperar como se a gente estivesse usando uma pílula desse hormônio. Sim. A gente tem que considerar isso, né? Entendi. Doutora, a Vivi perguntou aqui, ela disse que vai colocar o DIU de prata e ela é pós-bariátrica. Ela perguntou se tem alguma boa indicação. Nenhuma contraindicação. Eu gosto muito do DIU de prata, viu, Vanessa? Tem uma boa aceitação para aquela mulher que não quer, tá com medo de colocar o Mirena por conta do mínimo efeito colateral que pode acontecer no começo, Sim. que gosta de menstruar, que não tem um fluxo abundante, ela pode colocar o DIU de prata. O DIU de prata nada mais é que um método de barreira dentro do útero somente. Sim. Não tem contraindicação para quem teve bariátrica, que é um ótimo método, né? A partir do momento que ela não vai absorver direitinho as pílulas, então ela pelo menos tem um método de barreira lá. Só Sim. avaliar quanto que é o fluxo, né? Porque se ela já tem uma tendência à anemia por conta da bariátrica, o ideal seria um Mirena. Mas aí tem que ver caso a caso. Porque a gente tenta economizar a hemoglobina nas menstruações, além de tudo. Sim. E é verdade que o DIU de cobre ou o DIU de prata, eles aumentam o fluxo do sangramento, doutora? Sim. O que é o DIU de cobre e o DIU de prata? São os DIUs não hormonais, né? A ação deles dentro do útero é fazer um meio inflamatório para os espermatozoides. Uhum. Então, se eu tenho um meio ruim, o espermatozoide acaba morrendo naquele meio. Além de alterar
fecundação nas tubas, além de alterar a chance de implantação de um ovo fecundado. Então, são vários métodos por conta da liberação dos sais inflamatórios ali, né? E, por consequência, é um pouquinho inflamatório para os vasos sanguíneos que descamam. Então, no primeiro ano de uso, geralmente, eu percebo aumento de fluxo. Se a mulher menstrua 5 dias, talvez ela passe a menstruar 6 dias. Depois isso nivela, também não é para todas que isso acontece. O DIU de prata tem melhor aceitação, porque a gente nota na prática clínica que a menstruação nivela com a menstruação dela. A gente não percebe esse aumento de fluxo. Apesar no DIU de cobre já é mais frequente, né? Esse aumento. Mais frequente. O prata também tem o cobre. Quem faz a contracepção do DIU de prata é o sal de cobre. É o cobre. Só que a prata é o cobre. A prata não deixa fragmentar tanto cobre dentro do útero para ser um processo menos irritativo para o endométrio. Na prática, a gente nota, sim, que o fluxo é menor quando comparado com cobre. Apesar dos estudos ainda estarem meio inconclusivos, com um fluxo sanguíneo total durante um ano, tá? Mas na prática a gente vê melhor aceitação justamente por isso. Certo. E sobre imunidade, doutora, além dos hábitos, como que a doutora costuma, o que a doutora costuma indicar para melhora dessa imunidade? A doutora, além dos probióticos, vitaminas, minerais, o que a doutora costuma? A gente fala, né? A mulher que dorme direito, que come de uma forma saudável, que mantém sua rotina de exercícios, ela já tem uma imunidade fortalecida, né? Na alimentação, a gente pode caprichar em vitamina A, o complexo B de vitaminas, B6, B9, a vitamina D, que nada mais é que um hormônio, né? A vitamina D que está presente em alimentos e a gente pode suplementar, tem a ver com imunidade celular. E vitamina C também está relacionada com imunidade. Tá certo. Raquel, triptofano é legal falar, viu? Desculpa te interromper. O triptofano, aí o que a gente fala? O bem-estar psicológico melhora a imunidade, certo? Com certeza. Se eu melhoro a minha imunidade celular. Então a gente pode lançar mão de alimentos serotoninérgicos, que aumentam a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Eles estão presentes em alimentos como castanhas e no triptofano. Suplementação de triptofano é muito bem-vinda também. Tá? Nessa fase, a gente acaba fortalecendo por meio desses suplementos. Certo. A Raquel perguntou aqui, doutora, se ela com 47 anos, ela que tomou pílula a vida inteira, se ela tem indicação do Mirena. Com 47 anos a gente tira a pílula. O mais importante é isso. Sempre. Independente se ela escolher. Sempre. Eu tiro depois dos 35, eu começo a conversar, porque isso acontece. Porque nas pílulas, geralmente, a gente tem a composição de estrogênio e progesterona, certo? Sim. O estrogênio começa a ser um vilão no organismo da mulher, principalmente para alteração de cascata de colesterol, de trombose. E a gente sabe que a mulher, com o envelhecimento do nosso corpo, isso acontece depois dos 30 anos, tá? Depois dos 35, a gente tem mutações que levam à trombose. A gente vai fazendo mutações, alterações. Olha só, depois dos 35, organismo. Doutora? Não dá para falar certamente com 35, mas é com o envelhecimento da mulher. Então, com 35, chegou no consultório, não quer gestar no próximo ano. Porque se ela falar, ano que vem eu vou tentar, continua com a tua pílula, ano que vem você tira e vai gestar. Mas eu não quero engravidar. Eu tô com 35, já tem esse envelhecimento, esse risco trombogênico da mulher por si só. Vai continuar usando pílula? Não, vamos tirar esse estrogênio a todo custo, tá? Não compensa. Não compensa manter pílula depois disso. É muito arriscado, vai usar o Mirena? Né? Muito, muito. Além da alteração de libido que traz, né? O estrogênio sintético passa a ser um vilão depois de tanto tempo de uso de pílula e depois do envelhecimento da mulher. Então, vamos pensar algo sem o estrogênio, seja o Mirena, seja o implante, o DIU de prata, o DIU de cobre, mas um método que não contenha essa fórmula sintética de estrógeno. Mirena é muito bem-vindo também. Entendi. E, doutor, o Mirena também causa alteração na libido? Não, não é frequente, tá? Não costuma causar. Geralmente, o que causa a redução de libido é a passagem do hormônio pelo fígado.
o hormônio feminino das pílulas, que compete com a testosterona e reduz a testosterona circulante na passagem hepática. Então, a gente não pode falar que o Mirena vai alterar a libido, não. Tá? Entendi. A gente não contraindica por isso, porque não acontece. Como eu te falei, depois de 6 meses, a ação realmente é local e não tem capacidade de diminuir testosterona a ponto de alterar a sua libido. E sabe o que é legal, Vanessa, de falar? A gente fala Mirena, né? Porque é o único nome, né? Não tem como... É o DIU hormonal, é o Mirena. Exatamente. Com 45, chegou que é uma contracepção, eu coloco Mirena, muito. Porque a gente sabe que se ela entrar na menopausa, ainda a gente pode permanecer com esse Mirena ali para contrapor o efeito do estrogênio. Se eu precisar entrar com uma reposição hormonal por algum sintoma intenso que ela tiver, eu preciso usar estrogênio e progesterona sempre. Senão eu arrisco o meu útero. Então eu preciso dar o estrogênio e quem faz a contraposição dele é o Dilmirena que está no útero. Sem precisar tomar um hormônio a mais. Você entendeu? Interessante, doutora. Inclusive na Europa eles usam para 8 anos. Então nessa situação a gente pode prolongar o uso do Mirena. Não são os exatos 5 anos, né? E muitas mulheres acham que quando completam os 5 anos, que está ali na carteirinha do Mirena, você já pode engravidar. E não é bem assim, né, doutora? Ficam desesperadas, correm para o médico, preciso trocar com urgência, né? Não é. Não é assim, até mesmo porque o mesmo Mirena, lá fora, ele é liberado para 8 anos, né? Então, para contracepção, a gente aconselha, troca com 5 anos. Mas se completou, você está em amenorreia, não está menstruando, ainda está sob os efeitos do Mirena, dá para esperar seu mês a mais. Mas a gente tem que aconselhar, deu 5 anos para contracepção, vamos trocar. Entendi. Para fazer contraposição ao estrogênio, dá para usar por maior prazo. Certo. E agora não precisa correr assim, não. Tá ótimo. E agora um assunto que as mulheres também têm muita dúvida, doutora, é a menopausa. Tem muita mulher entrando em menopausa nessa quarentena, né? Começando a sentir os primeiros sintomas, né? E assim, quais são esses sintomas, doutora, para serem identificados e como que a gente pode amenizar, né, esses sintomas? E qual é o primeiro sinal, além da pausa da menstruação, em que a mulher pode identificar que realmente ela tá ali entrando aos poucos nessa menopausa? A menopausa a gente define depois que tem 1 a 2 anos sem menstruar, né? O que define a menopausa é a parada completa da menstruação, mas nada é súbito. A gente tem como antecedente a transição menopausal, onde a mulher vai notar que esses fluxos talvez fiquem mais espaçados, mas com maior intensidade. E os sintomas da privação do estrogênio geralmente são bastante notados, tá? Em menor ou maior grau. Tem mulher que nem liga para os sintomas. Sim. A falta de estrogênio, ela tem uma ação psicológica muito grande. É muito frequente a mulher perceber insônia, já na transição menopausal, ansiedade, sintomas depressivos, naquelas que têm tendência à depressão, podem acontecer. Os sintomas vasomotores, os fogachos que a gente fala, que são fogachos de face, de tronco, que atrapalham na qualidade de vida, tá? E ela começa a notar isso. Geralmente, pode acontecer também cansaço crônico, dor articular, você pode agudizar uma artrite, um processo articular com dor na falência ovariana, na falta dos hormônios, entre outras manifestações. Mas as que fazem a mulher procurar mesmo são os sintomas vasomotores, são os fogachos, aquela insônia intensa que atrapalha na qualidade de vida. Certo. A Edna tinha perguntado aqui, doutora, se é comum ter queda de cabelo na pré-menopausa. É comum. A falta do estrogênio pode fazer essa queda do cabelo, tá? Geralmente é uma queda mais crônica. Você nota que o cabelo pode ficar mais rarefeito, afinar o cabelo, mudar o aspecto do cabelo. É muito frequente após a falência ovariana com a queda do estrogênio. Isso pode acontecer. E a ressecamento vaginal também. E a pele também muda muito, né, doutora? Acho que a gente vai perdendo a elasticidade também e a hidratação, principalmente, dessa pele. Sim. Né?
estrogênio, ele mantém o colágeno, né? Ele mantém o colágeno ativo, que faz essa característica de pele. É muito comum a mulher notar que a pele está ficando mesmo, elas falam que o rosto está caindo, né? A gente começa a notar isso na falência. Normal, tá? A hidratação fica diferente, inclusive via vaginal, tá? É muito comum o ressecamento vaginal, dificuldade sexual nesse período, já que o estrógeno é responsável por lubrificar, por manter o colágeno vaginal. E aí vem o ressecamento, vem a sensação de endurecimento do canal vaginal, mas tudo isso a gente pode tratar. Tá? Certo. E a doutora tinha comentado que o aumento de peso também é frequente. A Edna perguntou aqui também. Né? Também. O metabolismo fica realmente mais lento, doutora? Ele fica mais lento. Você precisava antes de alimento, de calorias, reduz bastante. Por conta do metabolismo basal que é alterado na falência ovariana. Certo. E, doutora, tem muitos casos que eu já vi de menopausa precoce, mulheres por volta dos 30, 32 anos que começam a pausar a menstruação, a sentir até os sintomas de fogachos, né? E por que isso acontece? Isso é hereditário ou acontece por uma medicação? Pode ter, na maioria dos casos, tem uma tendência hereditária. Quando a gente, assim, a menopausa ela acontece em média entre os 45 e 55 anos. Certo. Quando eu me deparo com uma mulher aos 40, 35, eu posso falar menopausa precoce. Geralmente a gente vê o histórico familiar, se teve a falência ovariana prematura em alguém de primeiro grau, a mãe, pode ter um componente hereditário. Pode ser em decorrência de tratamentos quimioterápicos, tá? Que fazem a falência ovariana, e aí a gente para de produzir hormônio, porque acabou esgotando a quantidade de óvulos, né? E tem uma série de causas para a falência ovariana prematura. É muito raro, mas a gente tem sempre que ficar de olho. Mulher parou de menstruar, tá com sintomatologia de falência ovariana importante, a gente investiga. Certo. E tem como reverter isso, doutora? A falência ovariana prematura geralmente não é reversível. Existe a queda da fertilidade, né? Onde a gente, por meio de hormônios, a gente pode dosar para ver se realmente está entrando em esgotamento folicular. E aí a gente pode reverter, pode congelar óvulos e tudo mais. Mas quando houve falência definitiva, dificilmente a gente vai reverter. Certo. A Edna perguntou aqui se o médico não indica reposição hormonal, o que pode ser feito no caso da menopausa? A reposição hormonal a gente não indica para todo mundo. Hoje a gente tem indicado mais, mas o principal sintoma seria o vasomotor intenso, se atrapalha a qualidade de vida. A gente vai estratificar o quanto aquilo influencia na qualidade da mulher. Existe um score para a gente indicar. E a gente sabe que não é isento, né? A reposição não é isenta de complicações. A gente atinge mama, a gente pode aumentar alguns riscos e por isso não é para todo mundo. Sim. O que a gente pode fazer em paralelo é usar fitoterápicos, tá? Fitoterápicos ajudam, triptofano ajuda, alimentos serotoninérgicos ou compostos, tá? Fitoterápicos que aumentem a serotonina cerebral ajudam muito. Muitas vezes, ao deparar com sintomas de menopausa, o primeiro tratamento que a gente faz é aumentar a serotonina. Entendi. Ação com ansiolítico, antes de entrar com o hormônio em si. Porque muitas vezes a gente consegue, por meio disso, um controle muito bom. Ai, que bacana, doutora. E, doutora, aquela mulher que menstruou muito cedo, né? Tem mulheres, um exemplo sou eu menstruei aos 10 anos. É muito cedo. Certo. Né? Ela tem a tendência cedo. A menopausar mais cedo também? Não, depende da quantidade de óvulos que você trouxe dentro do útero da sua mãe. Você nasceu com tantos óvulos, você pode menstruar cedo e entrar numa menopausa tardia, tá? Geralmente isso não tem tanta correlação. A mulher brasileira, ela realmente menstrua cedo, Vanessa. Porque a gente tem que tomar cuidados mais cedo, tá? Quando a gente compara com outros continentes.
A gente só tem que tomar cuidado se aos 10 anos você atingiu tua maturidade óssea, se você atingiu tua estatura, né? Se chegou na Sim. estatura esperada mesmo, porque Uhum. não é infrequente a gente ter que bloquear esse eixo aí para você ganhar estatura, para você atingir teu desenvolvimento final, tá? Entendi. Realmente é cedo, mas isso não significa que você vai entrar na menopausa mais Mais cedo também. cedo. Entendi. Significa E que você vai ter mais estrogênio percorrendo o teu corpo a vida toda, a tá? vida toda. Então tá. E existe uma idade média do brasileiro, da brasileira de menstruação, do início, na menarca? Abaixo dos 9 é sempre a gente fala que é precoce. A menarca Aham. da brasileira está em média entre os 11 e 12 anos. Entendi. 11, 12. É bem cedo também, né, doutora? É cedo. Se a gente for levar outros continentes, onde a menarca acontece aos 13, é mais precoce. A gente antecipa um ano, talvez, as mulheres dos continentes, né? Depende dos trópicos. Não é Aham. problema. Se a gente atingir o nosso desenvolvimento final, isso não é problema. Aumenta a exposição a estrogênio ao longo da vida, mas não a ponto também de justificar um aumento tão significativo de câncer de mama, de consequências para isso, tá? É Uhum. uma predisposição da nossa, tá? Da nossa Da genética nossa daqui. genética. Certo. A Sandra perguntou aqui, doutora, sobre um nódulo que ela tem na cicatriz da cesárea. Como isso pode ser tratado? Faz 6 anos Bem, que ela teve esse parto, essa cesárea. os nódulos em cicatriz podem ter vários motivos, tá? Geralmente são granulomas de fio que a gente fala. Quando a gente passa o Uhum. fio ali para fechar a cesárea, nosso corpo reconhece aquilo como um corpo estranho e forma um nódulo de granuloma. Isso pode ser Uhum. retirado com anestesia local. Ah, entendi. Mas tem que avaliar, tem que ver se esse nódulo dói, se é indolor, se ele altera com o ciclo menstrual, porque tem até endometriose de cicatriz de cesárea. Então, não posso É afirmar com toda mesmo? certeza. Olha só. Existe. Na Ah, implantação de endometriose, né, que é o tecido uterino, naquela cicatriz da cesariana. entendi. Então, mas geralmente é um granuloma de fio. São Uhum. indolores e dá para resolver facilmente. Certo. E, doutora, nós temos 2 minutos para finalizar. Fala pra gente quais são os bons hábitos que a mulher pode ter para ter uma qualidade de vida melhor, não ter tanto incômodo com essas vaginoses, né? Com todos esses problemas que podem envolver a saúde da mulher. Perfeito. É o que a gente fala, né? Dormir direito, não alterar a qualidade de sono, nem a tua rotina de horário de sono, mesmo estando em casa, mesmo não tendo talvez o compromisso da manhã como antes, né? O horário certinho. Comer de uma forma equilibrada, apostar em legumes, verduras. Tem muitos estudos relacionados com isso. A mulher que come a maior quantidade de legumes, verduras, tem menor incidência de câncer, inclusive. Uhum. Exercício físico é muito bem-vindo. Dá um jeito de fazer exercício físico para a gente conseguir controlar esse estresse que pode ser danoso para o nosso corpo. E Sim. lançar mão do complexo B de alimentos, que estão nas carnes vegetais, ovos, espinafre, vitamina E, vitamina C, vitamina A, vitamina D, muito relacionado com imunidade, e lançar Uhum. mão também de alimentos ou suplementos que aumentem a serotonina do corpo, que aumentem a sensação de bem-estar e controle esse cortisol do estresse. Sim. Tá certo, doutora. E também lembrando da importância, nós estamos em casa, mais tempo em casa, eu acho que a gente tem um pouco mais de tempo também para olhar para a gente, né, para nós mesmas e nos conhecer melhor. E tá me ouvindo, doutora? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. E, e também a questão do autoexame, né, doutora? Das O, au- mamas. o autoexame a gente preconiza para autoconhecimento da mulher, tá, Vanessa? Uhum. Desculpa, eu tô com o celular emprestado, por isso que eu tô confusa Não aqui. tem problema. É para autoconhecimento, a gente fala que ele não é capaz de reduzir mortalidade por câncer de mama, né? Porque a partir do momento que você tem um nódulo muito palpável, Doutora, me você já desculpa, tinha que vai ter cortar em cuidado. 12 segundos. Certo. Tá bom?
Bom, tá ótimo. Então vamos ter que interromper. Quem tiver alguma dúvida, contate a doutora Fernanda Torras. Muito obrigada pela audiência, gente.